Evoé, queridos, tudo de maravilhoso e equilibrado e harmônico, um bem-estar indescritível é o que eu desejo para vocês em 2024. Hoje nós vamos conversar sobre algumas reflexões que minha alma vadia faz a respeito da vida. Eu vou compartilhar isso com vocês, tá bom? Eu gostaria nesse momento de estar realmente com vocês, de repente estarmos numa sala aconchegante, com almofadas no chão, com sofás gostosos para gente deitar, convivendo com nossos corpos físicos, tendo verdadeiros encontros, porque a tecnologia é algo muito bom, né? Amplia nossos espaços, nossas possibilidades de troca, mas ela nos isenta, nos retira os corpos, né? Não sei se isso é muito bom. Eu fico olhando aqui para essa tela e só vejo a mim mesma, uma imagem de mim mesma. Mas eu não sei com quem estou dialogando. Vocês são o incognoscível para mim. Eu gostaria tanto de ver seus rostos, porque eu sou assim, eu gosto de abraçar, de aconchegar, de fazer um cafuné, de beijar. E essa telinha não me permite. A tecnologia nos traz realmente um conforto, né? Mas também nos priva da intimidade. Nos priva do aconchego, do abraço, do beijo, do cheiro, né? Que poderia ser realizado através de nossos corpos. E a tecnologia tem um aspecto muito ruim, porque ela nos condiciona à preguiça do encontro com o outro, a preguiça do abraço, a preguiça do beijo, a preguiça do toque, a preguiça do amor entre corpos. Não estou falando de sexo, estou falando de amor. Os gregos, eles valorizavam muito o corpo. Eles não acreditavam na vida além da morte. A vida era um fenômeno que ocorria no aqui e agora. E para estarem no aqui e agora, os seus corpos eram essenciais. Então, toda a liberdade grega, e observemos que na Grécia, em Atenas, ocorreu a única experiência de liberdade do ser humano. Ali existia o homem livre. Então, eles se concentravam no corpo e se concentravam no belo, porque o belo para eles era o símbolo da harmonia entre as partes, e a harmonia entre as partes era a própria perfeição. Nós somos privados de nossos corpos a todo momento, né? O sistema restringe, reprime nossos corpos a todo momento. E mesmo esta facilidade que a internet, a tecnologia nos oferece, ela nos oferece a imagem.
mas há uma privação grande para o corpo. Eu não sou imagem, eu sou o corpo. E é através do corpo que eu posso expressar o meu amor e o meu carinho. É através do corpo que eu posso realizar os meus encontros. Então, eu sempre me pergunto, num mundo descorporificado, sem a noção do belo, além da mediocridade da estética, como poderemos alcançar a liberdade? Porque temos um exemplo único de liberdade no mundo. Atenas. E ele é a base, ali está a base de todas as filosofias libertárias. Então, num mundo como o nosso, o que eu me pergunto é como poderemos alcançar e exercer a liberdade? Essa é a minha pergunta crucial que minha alma vadia me faz. Telemann surge e se concretiza no encontro. No encontro com o outro, no encontro de corpos, no encontro integral. Só a partir da relação com o outro podemos alcançar a liberdade. E os encontros não prescindem do corpo. O encontro exige um fenômeno de ordem do sensível, do sensitivo e do sensorial, do mental, do intelectual. O encontro é um ato, não uma imagem. O ato necessita do corpo. O faze o que tu queres será o todo da lei. Amor é a lei, amor sob vontade. Essas duas frases são fundamentais em Telemann. Por quê? Porque elas sintetizam a essência daquilo que Telemann é e daquilo a que Telemann se propõe. Fazer o que se quer é um ato, não uma ideologia, não algo da dimensão da ideia ou do pensamento. O ato é uma expressão daquele que vive. E só se vive através do corpo. E então se diz que todo ato é da lei. Ou seja, todo e qualquer ato é legítimo. Mas o que outorga a legitimidade a todo o ato de viver? O amor. Pois na frase seguinte, temos que o amor é a lei. Mas aqui não há nenhuma menção ao amor romântico. O amor em Telemann é um ato sob vontade. Expressa a consciência. E a consciência necessita da razão. Porque a razão é a ferramenta pela qual vamos ordenar a casa mal ordenada, como nos diz Horus no 3º capítulo do livro da lei. Se a razão
é utilizada para meios espúrios, para resultados espúrios, isso não é culpa da razão. É culpa daqueles que estão em desequilíbrio. Platão dividia a alma em 3 partes. E ele dizia que todas essas partes tinham que estar em harmonia, cada uma exercendo aquilo para o qual foi designada. E que a razão deveria estar acima de todas as outras partes da alma. Então, a razão é uma ferramenta, e sim, quando em equilíbrio, ela produz um grande bem para você como microcosmo e para o mundo enquanto macrocosmo. O amor em Telemann é um ato consciente, não qualquer ação, e muito menos uma reação. A reação é sempre governada pelo sistema nervoso autônomo, o senhor dos instintos. Ele é voltado para a autopreservação. Então, qualquer objeto que nos inspire medo, angústia, desprazer, o sistema nervoso autônomo imediatamente gerará uma reação de defesa contra aquele. Mas isso é apenas um aspecto da nossa Constituição. Nós temos que estar acima dessa Constituição. Crowley nos diz que o amor é a substância do universo. A substância do universo. Então, só se pode exercer a vontade, e especialmente a verdadeira vontade, através do amor. A matéria da qual a consciência surge, e surge tudo aquilo que vemos e chamamos de mundo. Todo elemento da natureza, por menor que seja, ele surge dessa substância que o Crowley chama de amor. Muito apropriadamente. Ninguém pode definir o amor. É impossível, porque ele é de uma magnitude tão ampla que nossas mentes não o alcançam, não alcançam seu significado. Você não pode defini-lo. Você só pode vivenciá-lo. Ou numa oitava acima, como diz um amigo meu, você pode ser o amor. Ser o amor. Isto é fundamental em Telemann e em todas as filosofias libertárias. Porque o amor é o ato criativo, né? É um ato criativo. Babylon é provavelmente a deusa mais amada pelos telemitas ao redor do mundo. Ela superou, inclusive, os deuses do livro da lei. E ela surgiu de um ato imaginativo. A imaginação é sempre ligada à criatividade e uma grande ferramenta do mar. Babylon, enquanto deusa criadora do mundo, é, em essência, o amor. Mas não qualquer amor.
Babylon é a divindade do amor em Telema, do ato criativo. O amor de Babylon não é concupiscente, como se pensa. O amor concupiscente é o amor humano, que está muito aquém das possibilidades do amor. O amor de Babylon, ele não se interessa em ter, não está ligado ao objeto, não se apega a nada, não se deixa aprisionar. O amor em Babylon não está ligado às sensações de prazer ou desprazer. É um amor muito diferente do nosso, né? Porque a gente geralmente entende o amor como um grande gerador de prazer a partir do objeto. E quando ele nos gera desprazer, nós imediatamente partimos para a raiva, para o ódio, para a discórdia. Esse não é o amor de Babylon. Está escrito que Babylon, como a grande prostituta, se une a tudo e a todos, sem nenhum pudor e sem nenhum julgamento. E este é o aspecto da prostituição de Babylon. Ela ama sem restrições. E este é também o cerne de sua grande abominação. Babylon não se encontra no ato de amar ou se unir a tudo. Babylon não é ato, mas potência. A grande abominação da sagrada prostituta não está no âmbito da ação e da reação, que são fenômenos humanos. A sua grande abominação é ousar perante todos os deuses e todos os humanos ser o amor. Babylon é essa energia que tudo transcende, que tudo cria, que tudo transforma, que está na essência de toda e qualquer forma conhecida, de todo e qualquer ser pertencente ao nível da existência. Por isso, ela pode se unir a tudo e a todos, sem pudor, pois sendo amor, ela está apenas se unindo a si mesma, sem desperdício de si mesma, sem desperdício de substância. Babylon se une a tudo e a todos sem deixar de ser ela mesma, o amor. E esse é o grande prazer de Babylon. Essa é a sua luxúria, que sendo amor, nada pode buscar senão a união com o amor, a substância da qual ela criou o mundo. Mas qual dentre nós pode dizer que ama?
Qual dentre nós é capaz de um verdadeiro ato de amor que nada julga, que nada deseja, que não busca retribuição? Qual de nós? Qual de nós, tendo sofrido um golpe do outro, que lhe trouxe malefícios e lhe causou desprazer, pode dizer, ainda assim, que ama aquele outro? Qual de nós pode alcançar o estado não de amar, mas de ser o amor? Essa é a grandeza de Bábalo. Essa é a espiritualidade da grande prostituta. Quem poderá alcançá-la? Ela não deseja nada, ela não quer nada, porque ela tem absolutamente tudo. Nada você pode lhe oferecer. Nada. Desesperador, né? Muito desesperador. É por isso que Nietzsche nos diz, no primeiro capítulo do livro da Lei, após uma exortação ao amor, ela nos diz: mas quem der uma partícula de pó, perderá tudo nessa hora. Estranho, né? Gente, porque o amor é exatamente isso. A perda, o despir-se completamente de tudo, de qualquer aspecto humano. O amor exige um esvaziamento completo, para que então você se torne o receptáculo, a taça vazia, onde você vai poder alcançar o estado de ser o amor. E isso é fundamental, isso é muito importante, porque o sangue é vitalidade, a vitalidade do universo. Então, se você um dia quiser alcançar o estado de Bábalo, encontrar Bábalo, você vai ter que depositar todo o seu sangue na taça da grande mãe, da grande prostituta. Porque o sangue é essa vitalidade da vida, e sendo vida, é puro amor. Puro amor. E aí, Nietzsche nos fala também no primeiro capítulo: se isso não estiver correto, se vós confundis as marcas do espaço, dizendo elas são uma ou dizendo elas são muitas, se o ritual não for sempre para ela, para o universo, então esperai os terríveis julgamentos de Harorquit. E aí ela nos diz: isso deverá regenerar o mundo, o pequeno mundo, minha irmã, meu coração e minha língua, para quem eu envio este beijo. Então, o verdadeiro amor,
E a verdadeira vontade, elas não são direcionadas ao objeto. Elas são direcionadas a enriquecer uma potência criativa que está manifesta em tudo aquilo que existe. Então, amar esse amor é se dissolver da questão humana do amor e assumir uma questão transcendente, universal, que é magnífica. Porque o amor humano, a recompensa do amor humano está no objeto, que pode nos causar prazer. Mas a essência do amor de Babylon está em si mesmo, está em ser. Não há nenhuma necessidade do objeto. A luxúria, a lascívia, o prazer ocorre pelo simples fato de ser. E quando você é o amor, você o manifesta através de todo e qualquer ato. Todo e qualquer ato se torna uma verdadeira vontade, um verdadeiro fito espiritual. Então, Telema é uma filosofia do amor, mas não do amor sexual, não do amor objeto, mas de um amor que transcende todos os aspectos da nossa constituição humana. Então não há mais discórdia. A afirmação da diferença do outro não te ofende mais. Ao contrário, ela te encanta. Porque ele, na sua diferença, faz brotar um aspecto do universo. Tudo o que brota e que é diferente de você e da sua opinião acaba se tornando, na verdade, uma possibilidade enriquecedora do seu próprio universo, uma ampliação dos aspectos do amor universal. Isso é muito belo. Mal compreendido, mas muito, muito belo. E aí, nesse sentido, a gente tem Telema como uma inspiração obtida por Crowley e por tantos outros libertários a partir do exemplo de liberdade lá da Grécia, onde cada um podia ter a sua própria órbita e as órbitas debatiam, mas não se destruíam. Então, só esse amor universal pode fazer-nos constituir uma órbita que não se choque com outra órbita. E só a partir dele é que podemos dizer que se alguma órbita se choca com a sua, ela será imediatamente expelida do seu caminho. Porque você é o amor, você se tornou aquele universo de amor. Então, absolutamente nada pode interromper a sua trajetória. Esses são os meandros de Telema, os pequenos mistérios
que são tão difíceis de alcançar, muito difíceis. Minha mãe sempre me dizia assim: filha, você está sempre escolhendo o caminho mais difícil. Para que isso, meu amor? Você só está gerando sofrimento em você. Minha mãe estava certa. As mães estão sempre certas. Elas são uma representação das sábias anciãs do universo. Sempre. Mesmo que a gente brigue com elas, elas briguem com a gente, porque estão encarnadas e têm os seus aspectos humanos, assim como nós temos, mas elas são sempre a representação da grande mãe. E não pensem que a grande mãe é fácil. Nunca são fáceis. Não para nós que temos uma ideia limitada do universo. Então, as mães têm sempre momentos de grande sabedoria para ensinar a seus filhos. Eu me revoltava imensamente. Mas hoje, com a idade, eu reconheço muito da sabedoria da minha mãe na minha educação. Mesmo nas restrições, a sabedoria inconsciente dela foi fantástica, porque eu só sou o que sou hoje, e eu gosto do que sou, porque eu tive a mãe que tive. Então, eu agradeço muito a ela. Mamãe, te amo. Bom, em relação a escolher sempre o caminho difícil, é verdade, até hoje eu escolho o caminho mais difícil. Mas isso foi muito um hábito que meu SAG, meu Sagrado Anjo Guardião, ou meu Agatha Diamond, me implantou como hábito. Porque desde os 4 anos de idade que ele me ensina a andar no sentido anti-horário. Então, eu sempre me pergunto, para onde a massa está indo? Ah, está indo para a direita, então eu vou para a esquerda. Eu estou sempre do lado oposto. Eu sou uma espiritualista anárquica. Se há governo, sou contra, como dizem os anarquistas espanhóis. Eu sou assim mesmo, né? Esse é um dos grandes aspectos da minha alma que eu adoro e que nos foi trazido pelo Sagrado Anjo Guardião. Então, na medida em que o Sagrado Anjo Guardião e a educação que ele me deu me tornaram do contra, me tornaram uma opositora, eu me aproximo do mito de Lúcifer. E eu aceito a minha queda. Porque a minha queda representa a possibilidade de adquirir consciência. E a partir da consciência, exercer minhas escolhas e minha vontade de ser livre. Eu pago o preço. E com muito prazer. E olha que é um preço alto.
Lúcifer é um ser extremamente importante para toda a humanidade. Fósforos, como os romanos o chamavam em associação ao planeta Vênus. Fósforos, Caerêcate, que também é fósforos. Eu me concentro sempre na pergunta opositora. Eu trago sempre a dúvida. Eu repudio sempre as certezas, sejam minhas ou sejam as do outro. Eu não sou portadora da luz como Lúcifer, mas eu pergunto, e a pergunta é a minha ferramenta de provocar dúvidas, e só a partir da dúvida podemos crescer. A certeza nos leva à zona de conforto, mas a dúvida nos incomoda, nos pinica, e a gente tem que se mover, porque aquilo nos causa angústia, não saber, né? Sócrates foi para mim, o grande luciferiano de Atenas, porque ele se concentrava na pergunta, ele provocava as dúvidas, ele trazia, induzia a reflexão. Então, Sócrates para mim é magistral, embora Platão seja maravilhoso, Aristóteles seja maravilhoso, mas eles oferecem respostas. Sócrates não oferecia respostas, ele oferecia o ponto de interrogação, propiciava o início da reflexão. Então, para mim, ele é o grande luciferiano de Atenas. E ele tinha o contato também com seu sagrado anjo guardião. Era seu sagrado anjo guardião que o orientava naquilo que ele tinha a dizer e nas perguntas que ele tinha a fazer. E aí, eu deixo aqui uma pergunta. Seria o sagrado anjo guardião, ou Ágato, Daimon, né, o protetor, um aspecto importantíssimo de Lúcifer dentro de cada um de nós? Seria ele um agente luciferiano que nos propicia a luz? Porque é isso. O SAG nos impulsiona a sabedoria. Mas essa sabedoria está sempre no sentido anti-horário, contra as convenções. O caminho espiritual é um caminho muito, muito difícil. Porque a aquisição do equilíbrio e da bem-aventurança é um bem precioso e de difícil alcance. E o caminho espiritual, ele é tão duro que ele não pode ser percorrido por qualquer pessoa. O caminho espiritual, ele só pode
ser alcançado pelos aristói, como diziam os homens gregos, aqueles de elevada moral, que tinham disponibilidade para poder alcançar a liberdade. Então, quando a gente percorre, a gente vai para um caminho espiritual, a gente tem que entender que o caminho não será fácil. Nunca é. Se você está num caminho espiritual e tudo está muito fácil, é um caminho que você não se questiona, em que você não sente angústia, em que você não se olha, então descarta, porque isso não é espiritual. Ou então siga, mas com a consciência de que não é um caminho espiritual. No caminho espiritual, nós temos sempre muitas perguntas e duvidosas respostas. A dúvida está sempre conosco e essa dúvida muitas vezes gera angústia, nos faz sofrer. No caminho mágico, que também é um caminho espiritual, na bruxaria, que também é um caminho espiritual, e em tantos outros caminhos espirituais, nós temos muitos efeitos físicos, psíquicos, mas muito pouca explicação sobre esses efeitos. Nas verdades que encontramos, está sempre o ponto de interrogação e a incerteza. Então, eu sempre digo que o mito do caminho espiritual, do verdadeiro buscador, é o mito de Sísifo da Tessália, aquele que ofendeu os deuses. Ele ofendeu os deuses e ele foi condenado à eternidade, a rolar uma pedra para cima da montanha, até chegar no pico da montanha, e então rolá-la novamente para o ponto mais baixo, o interior da terra. E ele foi condenado a repetir esse ato por toda a eternidade. Nós também somos assim. Quando verdadeiramente seguimos um caminho espiritual. Nós rolamos a pedra até o alto, chegamos lá no pico da montanha, rolamos novamente para baixo. Por isso que o Crowley diz que os iniciados têm a cabeça nos céus e os pés no inferno. É isso. Ele está falando do percurso espiritual. Ele está se remetendo a Sísifo. E nós vamos rolar essa pedra para cima e para baixo, enfrentando todos os obstáculos para rolá-la, até que essa pedra comece a filosofar. E então, quando ela começa a filosofar,
ela se torna o assento dos sábios do universo. E aí você acha, ai, cheguei, agora estou confortável. Não, não existe possibilidade de conforto, né, daquele sofá tranquilo olhando o programa de domingo e dane-se o mundo. Não. Os sábios irão questionar. E através desses questionamentos, nós vamos passar por uma outra instância da razão, além do pensamento, que é a reflexão. Então, é a reflexão que nos leva à evolução. Tanto no sentido filosófico, como da física. Estamos o tempo inteiro refletindo sobre nós, em nós e sobre o mundo ao redor. Esse é o seguidor, esse é o buscador espiritual. Você está refletindo sobre você e sobre o outro? Isso lhe gera angústia, aflição? Ok. Você está no caminho certo. Tá bom, meus amores? Amo muito vocês. Espero que reflitam bastante e que não sigam cegamente minhas palavras, mas que as pensem e as questionem. Questionem sempre. Quem tiver perguntas a fazer, faça. Quem tiver diferenças sobre o meu ponto de vista, exponha. Eu não irei deixar de amar ninguém por causa disso. Eu irei agradecer a oportunidade de refletir e de ampliar minha visão do universo. Tá bom? Beijo grande a todos e Evoé.